No vídeo de hoje a gente vai estar vendo se a televisão mini LED da Samsung modelo QN90C de 55 polegadas aqui atrás de mim é ou não é uma televisão boa para jogos de videogame. E eu vou começar esse vídeo aqui falando sobre os recursos que essa televisão entrega pra gente e logo na sequência eu passo para a parte principal desse vídeo, onde eu vou falar sobre a qualidade de imagem dela. E ainda nesse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas imagens comparativas dessa televisão da Samsung ao lado de um modelo mais de entrada, pra gente ver as diferenças ali na prática, o quão melhor ou não é a televisão mini LED comparado a uma televisão mais básica. Eu recomendo muitíssimo que vocês assistam esse vídeo até o final, pois como vocês vão ver, a televisão tem vários pontos positivos, mas também tem alguns pontos aí que requerem a atenção de vocês. E antes de começar, mais uma vez vale a pena destacar que essa unidade que a gente está testando é a versão de 55 polegadas, pois as versões menores que 55 polegadas possuem algumas características diferentes, como a gente vai ver aqui no decorrer desse vídeo. Mas enfim, vamos começar aqui então a nossa análise, e em termos de recursos, essa televisão ela é bem completa. Ela entrega pra gente uma taxa de atualização de 120 Hz, com 4 portas HDMI, todas 2.1, com suporte para VRR, FreeSync e também para HDR. Além disso, a televisão possui uma barra gamer especial que nos dá acesso a alguns recursos extras, então vocês conseguem, por exemplo, alterar a qualidade de imagem entre alguns modos pré-definidos, vocês conseguem acompanhar em tempo real a frequência da televisão em jogos que suportam ali o VRR, vocês também conseguem mudar a proporção da tela para 21:9 ou 32:9 para jogos de PC que são compatíveis com essas proporções de tela. Vocês também conseguem adicionar uma mira no centro da tela, como vocês estão vendo aí, caso seja do interesse de vocês. E vocês também conseguem ativar um modo que se chama Motion Plus, que faz com que a televisão consiga pegar a imagem original do jogo e faz com que ela fique mais fluido na tela do que a própria imagem original em si. Mas vale destacar que sobre esse último recurso que eu falei, que pega a imagem e deixa mais fluida, dependendo do jogo que você for usar esse recurso, você pode ficar com a sensação que o input lag da televisão ficou um pouco maior. Mas pelo menos na minha experiência, testando jogos ali a 60 quadros por segundo, eu não senti qualquer tipo de impacto negativo no input lag quando eu ativei aí esse recurso. E vale dizer que para vocês acionarem essa barra gamer, basta vocês segurarem o botão play do controle remoto da TV da Samsung. E além disso tudo que eu falei, a televisão já nos dá suporte oficial para aplicativos de jogos via streaming, como por exemplo o GeForce Now ou então o xCloud da Microsoft, que permite ali que a gente jogue jogos de PC ou de consoles sem ter a necessidade, por exemplo, de ter um console fisicamente, fazendo tudo diretamente pela internet. Então, em termos de recursos e funcionalidades, pelo menos para mim a televisão está aprovada. Apenas vale destacar que as versões menores que 55 polegadas possuem uma taxa de atualização de 144 Hz, diferente da nossa unidade de 55 polegadas e também diferente das maiores, que atingem uma taxa de atualização de 120, como eu já comentei. Mas o que falar agora em relação à qualidade de imagem? Em relação à qualidade de imagem, essa televisão entrega pra gente ao mesmo tempo a tecnologia QLED e mini LED. Na prática, isso significa que essa televisão consegue entregar pra gente um volume maior de cores e, somado a isso com o mini LED, faz com que a televisão tenha um controle melhor do brilho dela, dando maiores destaques na cena e também melhorando o contraste. E realmente a televisão manda muito bem na qualidade de imagem, entregando ótimas cores, um bom brilho e também um bom HDR. E agora, inclusive, vocês estão vendo algumas imagens comparativas ao lado da televisão Q65C da Samsung, que é uma televisão ali que está uns 2 degraus abaixo se comparado à televisão mini LED, e eu sei que ela é uma televisão abaixo e por isso obviamente ela já ia perder esse comparativo. No entanto, eu acho legal mostrar essas imagens para vocês, pois assim fica mais ilustrativa a diferença que faz ir em uma televisão mais premium se comparado a pegar ali uma televisão um pouco mais de entrada, como é o caso ali da Q65C da Samsung, que também é uma televisão QLED, no entanto é uma televisão QLED de categoria mais de entrada. E nas imagens que vocês estão vendo, a gente separou tanto imagens com as duas televisões no modo padrão, mas a gente também separou algumas imagens depois que eu mexi nas configurações de imagem da TV. E como vocês podem observar, no modo padrão, a televisão entrega mais brilho pra gente, cores mais saturadas, uma imagem em geral mais impactante. Então, se vocês estão preferindo as imagens padrão, olhando essas imagens, então vocês nem vão precisar se estressar muito ali e entrar no menu da televisão
para vocês ficarem mexendo em muitas coisas. No entanto, se vocês preferem uma imagem mais equilibrada, com cores mais naturais, como foi o que eu tentei fazer através dessa calibração, então sim, você vai ter que entrar ali e dar uma mexida. Inclusive aqui embaixo no campo da descrição eu vou colocar quais foram as alterações que eu fiz, caso vocês tenham preferido depois da minha alteração. E um outro ponto positivo bem legal da televisão QN90C de 55 polegadas é o ângulo de visão dela. E mais uma vez, para isso ficar mais ilustrativo, a gente mais uma vez está mostrando imagens comparativas ao lado da televisão Q65C, e vocês podem observar claramente que quando a gente se desloca lateralmente, a imagem da televisão mini LED continua com uma ótima qualidade, diferente da televisão na esquerda, que começa a ficar mais esbranquiçada. Então aqui é mais um ponto positivo para a televisão mini LED na direita. E agora que a gente deu uma olhada aqui nos pontos mais positivos para a experiência com jogos de videogame, vamos dar uma conferida rápida nas características onde a televisão mini LED da Samsung QN90C poderia ser melhor. Mas antes, lembrando, pessoal, que se vocês gostam desse tipo de vídeo focado mais na experiência com jogos de videogame, não esqueçam de dar gostei aqui embaixo, pois dessa forma a gente sabe que vale a pena fazer esses vídeos mais voltados aí para jogos de videogame. Também dá uma olhadinha aqui embaixo, confirma se vocês realmente estão inscritos no canal para não perderem os próximos vídeos. E aqui vai uma super dica para vocês que estão pensando em comprar uma televisão e querem economizar dinheiro. Aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp, do Telegram, e é um grupo onde diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma televisão com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês, e é de graça para entrar e participar do grupo, então esperamos vocês lá. Mas quais são as questões onde essa televisão poderia ser melhor? A primeira coisa eu diria que é em relação à uniformidade de cor. E a uniformidade de cor é uma característica mais importante quando você, por exemplo, está jogando uma cena que tem o mesmo padrão de cor distribuído por uma grande parte da tela. Então imagina, por exemplo, que você está olhando para um céu azulado ali, cobrindo a maior parte da tela, ou então você está diante de uma parede da mesma cor que também está cobrindo a maior parte da tela, ou então você está jogando um jogo de futebol que tem um verde ali distribuído pela maior parte da imagem. Nesses momentos, se a televisão tiver uma uniformidade de cor boa, nesses momentos você vai ter uma imagem muito limpa na tela. No entanto, se a uniformidade de cor não for muito boa, nesses momentos, especialmente se a câmera tiver um movimento lateral para um lado e para o outro, ou então para cima e para baixo, nesses momentos você vai identificar que algumas regiões da tela estão mais escuras do que outras. E por que isso acontece? Porque a uniformidade de cor não é tão boa assim. E no caso dessa televisão em específico, a uniformidade de cor dela não chega assim a ser algo ruim. No entanto, também está meio longe de eu dizer que é algo muito bom, sabe? Então, se você for muito exigente em relação a isso, dá sim para olhar e identificar que poderia sim ser melhor. Inclusive, nesse momento, a gente até está mostrando algumas imagens para vocês referente a isso. No entanto, pelo YouTube, eu não sei o quão fácil vai ser para vocês identificarem. Mas se vocês olharem com muita atenção, talvez vocês consigam identificar essa questão que eu falei, que algumas regiões da tela parece que estão levemente mais escuras do que outras. No entanto, também vale a pena pontuar aqui que essa é uma questão que geralmente mais pessoas exigentes que costumam se incomodar. E além disso, essa também é uma característica que pode variar um pouco de unidade para unidade. De qualquer forma, eu já testei aqui várias televisões diferentes de tecnologia mini LED da Samsung, e geralmente o que a Samsung faz em termos de uniformidade de cor é basicamente o resultado que a gente está tendo aqui, então não acredito que vá mudar tanto assim de unidade para unidade. Só que esse não é o único ponto de atenção em relação a essa televisão. Durante os testes eu percebi que essa televisão possui um efeito de rastro por trás das imagens um pouco maior do que a média de outras televisões. Então, se você está jogando um jogo e faz um movimento lateral com a câmera, por exemplo, por trás de alguns objetos, vocês conseguem observar um rastro meio que transparente ou então às vezes colorido, e é algo que eu identifiquei nessa televisão, como eu falei, num grau maior se comparado a outras televisões que geralmente a gente testa aqui no canal. E nesse momento, inclusive, vocês já estão vendo algumas imagens ilustrativas, tanto com a câmera em velocidade normal, mas a gente também separou algumas imagens em câmera lenta, pois dessa forma vai ser mais fácil de vocês identificarem essa questão acontecendo na imagem.
E durante os jogos que eu testei, essa questão foi mais fácil de ser identificada jogando o jogo FIFA e também jogando o jogo do Homem-Aranha, quando o jogo ali estava num clima mais de dia. Então nesses jogos foi onde eu achei mais fácil de ser identificado. Em outros jogos esse efeito também acontecia, só que era num grau mais sutil. Então esse é um tipo de efeito que vai variar bastante ali de jogo a jogo e também vai variar ali também do seu nível de exigência e da sua percepção em relação a esse tipo de questão. Só para servir de exemplo para vocês, quando eu identifiquei esse problema, eu até chamei um outro amigo meu e falei para ele, ó, joga aqui a televisão e tenta identificar algum problema. Eu não tinha falado para ele que a televisão tinha esse efeito de rastro. Daí ele jogou ali por uns 10 minutos, eu voltei e perguntei para ele se ele tinha identificado alguma coisa e ele falou que não tinha identificado nenhum tipo de problema. Daí depois eu falei para ele qual era o problema, né? Mostrei ali o efeito de rastro, apontei na tela, daí sim ele conseguiu ver o problema sem nenhum tipo de dificuldade, sabe? Então vai variar ali do seu nível de atenção, mas a partir de um momento que você identifica, meio que parece que teu olho começa a tentar procurar esse tipo de coisa, sabe? Mas, enfim, é um detalhe importante que eu sei que algumas pessoas vão querer saber antes de comprar a TV. E ainda sobre essa questão de efeito de rastro, só queria pontuar duas coisas. Primeiramente, eu queria dizer que eu acho meio estranho a televisão ter esse tipo de questão, sendo que ela é uma televisão de categoria mais premium, que tem um grande foco em jogos de videogame. Então, esse tipo de coisa eu acho meio chatinho de acontecer. Até porque as televisões mais básicas da Samsung não possuem esse tipo de efeito, ou se possuem é no grau muito menor. Então eu acho meio estranho isso estar acontecendo com essa televisão. De qualquer forma, aqui no canal a gente já testou várias televisões da Samsung. E sempre que eu testo uma televisão da Samsung que tem esse tipo de rastro num grau um pouco acima da média, é sempre em televisões que possuem um painel ADS, como é o caso dessa unidade de 55 polegadas. E a segunda coisa que eu queria destacar sobre essa questão, e agora aqui talvez um ponto talvez um pouco positivo, vamos colocar assim, é que essa questão pode ser quase que 100% solucionada mexendo nas configurações de imagem da televisão. O que vocês precisam fazer é simplesmente ir numa opção e ativar o modo Motion Plus da televisão. Fazendo isso, esse efeito de rastro vai ser quase que 100% eliminado na maioria das vezes, pelo menos durante os testes que eu fiz com a televisão, ativando esse modo, basicamente sempre esse efeito sumia. Existia ali algumas cenas de exceção, só que são cenas de exceção muito raras e pelo menos nos meus testes eu não achei que era para se preocupar. O ponto negativo aqui é o seguinte, pessoal, para vocês ativarem essa função que eu acabei de falar, vocês necessariamente não podem estar utilizando o VRR do videogame ao mesmo tempo. Ou seja, para vocês ativarem esse recurso e eliminarem esse efeito de rastro, vocês vão ter que desligar o VRR do console, e eu sei que para algumas pessoas essa pode ser uma característica negativa, né? Afinal de contas, muitas pessoas compram as televisões mais caras pensando aí em jogar jogos de consoles de nova geração, pensando em utilizar o VRR, mas enfim, dá para solucionar, mas infelizmente o VRR deve ser desligado. Uma outra questão que vale a pena dizer sobre a qualidade da imagem é o seguinte: como eu acabei de falar para vocês, essa televisão utiliza um painel ADS, e o fato dela utilizar esse painel ADS traz aqui pra gente algumas características bem positivas, como por exemplo o ângulo de visão, que é muito bom, e isso é resultado do fato dela utilizar esse painel ADS. Ela também consegue entregar pra gente cores que são muito boas. No entanto, painéis do tipo ADS acabam entregando pra gente um contraste que não é tão bom assim. Não que seja ruim, tá, pessoal? O contraste da televisão é bom, até porque ela utiliza tecnologia de mini LED. No entanto, não é algo assim extraordinário, justamente pelo fato dela utilizar o painel ADS. E o fato dela utilizar esse tipo de painel faz também com que o efeito blooming na televisão seja mais fácil de ser identificado. E lembrando que o efeito blooming é aquela questão que acontece em cenas mais escuras. Então, se você estiver numa cena muito escura e tiver um objeto mais brilhante na frente, por exemplo, tu vai ver um contorno em volta desse objeto. Então isso é o efeito blooming e é algo que está mais presente aqui nessa televisão de 55 polegadas. No entanto, durante os meus testes eu não joguei nenhum jogo onde a questão do contraste ou do efeito blooming fossem um problema. No entanto, como eu não posso jogar todos os jogos que existem para checar caso a caso, é uma característica importante
que eu preciso avisar aqui para vocês. Mas agora, pessoal, será que no geral vale a pena estar comprando essa televisão para jogar jogos de videogame? Eu confesso para vocês que eu pelo menos estava esperando um pouco mais da televisão, afinal de contas é uma TV de categoria premium. E sim, ela entrega vários recursos super interessantes pra gente, nesse sentido, na verdade, ela é bem completa, ela tem uma qualidade de imagem que é muito boa, como a gente mostrou aqui nesse vídeo para vocês. No entanto, o fato dela ter uma uniformidade de cor que poderia ser melhor, em conjunto com aquele efeito de rastro, são duas coisinhas que pelo menos acabaram me incomodando aqui durante os meus testes. Se por acaso você acha que esse tipo de questão não vai te incomodar, então nesse caso muito provavelmente você vai gostar muitíssimo da televisão. No entanto, se você for um usuário mais exigente em relação a essas características, eu acho importante que vocês pensem talvez duas vezes aqui antes de estar pegando a televisão. Inclusive, pessoal, se vocês estão procurando uma televisão para jogos de videogame, uma dica que eu posso dar para vocês, sem querer aqui puxar a sardinha para o nosso canal, é o seguinte: dá uma olhadinha aqui embaixo, vê se vocês realmente estão inscritos, porque se vocês gostarem desse formato de vídeo, a gente pode fazer outros vídeos seguindo esse mesmo estilo, só que com outras televisões. Inclusive, se vocês quiserem, a gente pode até mesmo fazer o comparativo lado a lado dessa versão de 55 polegadas com a mesma TV, só que com a versão de 50 que utiliza um painel diferente, para ver na prática ali quais são as diferenças. Mas eu até já posso adiantar aqui para vocês, tá? A versão de 50 polegadas da QN90C não vai ter aquele efeito de rastro, pelo menos nos testes que eu fiz até agora, eu não identifiquei esse tipo de problema na versão de 50 polegadas. No entanto, o lado negativo, vamos colocar assim, é que a versão de 50 polegadas tem um brilho que é um pouco menor, tá longe de ser ruim, tá? Mas é um pouco menor se comparado à versão de 55 polegadas, e o ângulo de visão não é muito bom. É um ângulo de visão, inclusive, bem semelhante à unidade ali da Q65C que a gente tinha mostrado anteriormente para vocês. E na questão da uniformidade de cor, daí aqui as duas são basicamente iguais, então já são aqui algumas informações que eu já posso estar passando para vocês, para estar ajudando vocês aí a estar fazendo a melhor escolha. Mas enfim, pessoal, agora quero saber a opinião de vocês, o que acharam do vídeo, gostaram, não gostaram, e se vocês possuem a televisão, coloca aqui embaixo no campo de comentários como é que está sendo a sua experiência para estar complementando esse vídeo. Inclusive, a gente agradece muitíssimo por isso, e também agradecemos muito aí o apoio de vocês, curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal e também deixando aqui comentários de vocês. Então, de forma geral é isso, valeu, falou e até a próxima!